Há 16 anos, Su-han tinha apenas 10 anos quando foi assassinado no orfanato de Hanno. Embora tenha tido a sorte de escapar da morte, Su-han perdeu todas as suas memórias depois disso. Su-han foi salvo por um assassino chamado Pavol e adotado por ele. Pavol preparou Su-han para herdar sua carreira, mas para se tornar um assassino profissional, tanto as crenças quanto as habilidades são muito importantes. Primeiro, não revelar a identidade da pessoa por trás da missão. Segundo, não deixar o alvo dizer nada antes de morrer. Terceiro, tentar sobreviver. Durante o treinamento, Su-han repetia para si mesmo que precisava seguir essas regras, mas quando viu um husky ali perto, uma ponta de hesitação surgiu em seu olhar. Pavol, que estava ao seu lado, percebeu isso imediatamente e sacou sua arma. Ele apontou direto para o cachorro, mas foi impedido por Su-han. Então Pavol imediatamente apontou a arma para Su-han, pois um assassino profissional não pode ter sentimentos. Desapontado, Pavol amarrou Su-han a uma árvore, para que ele aprendesse a sobreviver por conta própria. Não se sabe quanto tempo se passou, mas Su-han acordou caído no chão. Foi o husky que havia mordido a corda e libertado Su-han. Essa foi também a primeira vez que Su-han sentiu bondade neste mundo. Num piscar de olhos, 17 anos se passaram. Agora Su-han havia crescido e se tornado um assassino profissional. Mas Pavol passou a sofrer de Alzheimer. Como o instinto de Pavol era o de um matador, durante seus surtos, ele se enchia de ódio por todos ao seu redor, incluindo Su-han. Diante do ataque implacável de Pavol, Su-han se sentia impotente e só pôde pegar uma arma para se defender. Em um momento oportuno, Su-han conseguiu tirar a arma da mão de Pavol, mas como estava preocupado em machucá-lo, não teve coragem de atacá-lo do começo ao fim. Infelizmente, Su-han acabou sendo esfaqueado por Pavol. Por sorte, Su-han ainda era jovem e forte, então conseguiu controlar Pavol no final. Depois disso, Su-han sentou-se à mesa para tratar seu ferimento. Ele também começou a planejar abandonar a vida de assassino e levar Pavol para viver no exterior. No entanto, Pavol ainda tinha uma missão importante que não havia sido concluída. Por isso, Su-han disse a ele: "Deixe que eu assuma o seu lugar." Mas Pavol, com sua atitude arrogante, não conseguiu aceitar o fato de que havia envelhecido. Na manhã seguinte, Pavol saiu sozinho para concluir a missão. Ao ver que o alvo estava na mira da sniper, sua mão tremia tanto que ele não conseguiu puxar o gatilho imediatamente. Como perdeu uma ótima oportunidade, Pavol não teve outra escolha a não ser se aproximar do alvo para assassiná-lo diretamente. Ele se infiltrou na mansão onde o alvo estava hospedado, mas infelizmente, Su-han foi descoberto pelo filho do alvo, Karimov II. Porém, Karimov II não era páreo para Pavol. Ainda assim, os subordinados de Karimov II ouviram o barulho e correram até lá. Pavol já estava velho e não conseguiu desviar a tempo. Foi esfaqueado no estômago por Karimov II. Quando Pavol estava prestes a desabar, Su-han apareceu a tempo. Com apenas alguns tiros, Su-han derrubou todos os subordinados ao redor. Pavol foi feito refém por Karimov II. Ao ver que Pavol seria levado embora, Su-han não o perseguiu imediatamente. Em vez disso, escalou secretamente o duto de ventilação. Depois de instalar uma bomba, Su-han saltou de cima e nocauteou o alvo. Ele exigiu que o alvo reunisse todos os seus homens. Após atrair todos os subordinados, Su-han finalmente encontrou Pavol, mas neste momento Pavol já estava gravemente ferido. Para não envolver Su-han, Pavol escolheu pegar uma arma e decidiu deixar este mundo naquele instante. Ao mesmo tempo, os subordinados de Karimov II também chegaram ao lado do alvo. A bomba que Su-han havia instalado explodiu nesse instante. Depois de levar Pavol para casa, Su-han pegou uma dose de adrenalina para tentar salvar Pavol, mas Pavol recusou. Para ele, que sofria de Alzheimer, morrer daquele jeito talvez fosse o melhor desfecho. Pavol pediu desculpas ao Su-han por tê-lo transformado na pessoa que ele era. Pediu perdão repetidas vezes e disse ao Su-han para esquecer tudo. Logo depois disso, Pavol partiu para sempre. Mesmo que Su-han não quisesse, Pavol lentamente perdeu a respiração. No final, Su-han ouviu o conselho de Pavol e se preparou para abandonar aquela vida perigosa. Mas, nesse momento, Su-han recebeu uma foto por e-mail. Essa foto era exatamente igual a que Su-han já tinha em mãos. O intermediário informou que ela havia vindo de uma pessoa misteriosa que queria que Su-han matasse 6 alvos. A cada pessoa que matasse, essa figura misteriosa daria ao Su-han uma pista importante sobre o seu passado, para que ele pudesse descobrir sua verdadeira identidade. Su-han decidiu então cumprir essa última missão. Enquanto caçava nas montanhas, um homem avistou um cervo. Justo quando estava prestes a atirar no animal, uma figura saltou do outro lado do penhasco. Essa figura lançou uma corda que agarrou o tornozelo do homem, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caísse. Quem o atacou foi Su-han. O homem que caiu ainda estava vivo. Ao ver isso, Su-han tirou uma seringa misteriosa e a injetou diretamente na cabeça do homem, causando sua morte imediata. Em seguida, Su-han pegou o celular e tirou uma foto da vítima. Naquela noite, Su-han recebeu a terceira pista sobre sua identidade. Como o homem assassinado era um magnata do mundo dos negócios, o caso ganhou a atenção da polícia. O detetive criminal Hyun Jin foi enviado pelo Departamento Geral para investigar o caso. Quando Hyun Jin chegou ao local, percebeu de imediato que aquilo não tinha sido apenas uma queda de penhasco. O rosto da vítima estava tomado pelo medo. Então, Hyun Jin ordenou que os subordinados levassem o corpo para a autópsia.
autópsia. No caminho de volta, um cervo ferido bloqueava a estrada, e bem na frente de Hyun-jin estava Soo-han. Hyun-jin viu isso e desceu imediatamente para ajudar. Como ela já havia sido uma jogadora profissional de dardos, injetou rapidamente um anestésico no cervo. O talento e o carisma de Hyun-jin fizeram com que Soo-han não resistisse e virasse para olhar. Depois, Soo-han se aproximou para verificar o ferimento do cervo. Hyun também tirou o próprio lenço e vendou os olhos do animal, pois isso ajudaria a acalmá-lo. Mas Soo-han recusou as boas intenções de Hyun-jin. Em seguida, colocou o cervo dentro de uma caixa e se preparou para ir embora. Hyun-jin ficou um pouco irritada ao ver isso. Ela repreendeu Soo-han dizendo: "Eu te ajudei e nem recebi um obrigado." Nesse momento, Soo-han respondeu de forma relutante: "Obrigado." Soo-han percebeu que o lenço na mão de Hyun-jin estava sujo, então lhe entregou um cartão de visita de uma clínica veterinária. Ele disse que, se Hyun-jin quisesse compensação, poderia procurá-lo lá. O dono dessa clínica veterinária era, na verdade, uma identidade falsa de Soo-han. E assim foi o primeiro encontro entre o assassino e a policial criminal. Logo depois, Soo-han chegou a um restaurante fast food. Mas, naquele momento, o dono do restaurante estava espancando a esposa dentro do local. Segundo a mulher, provavelmente era por causa da mensalidade da faculdade da filha. No momento crítico, Soo-han interveio e impediu o dono. Diante das palavras do homem tentando expulsar o cliente, Soo-han fingiu não ouvir. Em vez disso, pediu para a esposa do dono lhe preparar uma refeição. O dono, furioso, caminhou até Soo-han, mas o olhar dele o fez recuar, tomado pelo medo. Soo-han então pegou sua refeição e voltou para a clínica veterinária. Uma garota o seguiu de perto. Seu nome era Sol-jae. Embora ainda fosse estudante do ensino médio, Sol-jae era a dona de todo o prédio. A clínica onde Soo-han atuava também pertencia a ela. Naquele momento, Sol-jae viu um lenço feminino no cabide e imediatamente demonstrou ciúmes. Ela perguntou casualmente de quem era o lenço. Soo-han respondeu prontamente: "De uma garota." Sol-jae ficou extremamente surpresa ao ouvir a palavra garota sair da boca de Soo-han. Ela logo quis saber quem era essa garota, mas Soo-han disse que era apenas uma garota comum. Ficava claro que Soo-han não prestava muita atenção em Sol-jae. Ao mesmo tempo, os resultados da autópsia do corpo que caiu do penhasco ficaram prontos. O médico legista informou a Hyun-jin que o pescoço da vítima havia sido injetado com uma droga semelhante à anfetamina. Mais curioso ainda, traços de cocaína foram encontrados nas camadas mais profundas da pele da vítima. Isso provava que a seringa usada era reutilizada e provavelmente pertencia a um viciado. Comparando o DNA encontrado na seringa, a polícia descobriu que o dono dela era o dono do restaurante. A polícia foi imediatamente até lá e prendeu o homem. Na sala de interrogatório, ele teve outro surto de abstinência. Tirou um tubo de cocaína escondido no sapato e tentou se injetar, o que reforçou a suspeita de que ele era o culpado. Mas Hyun-jin, sempre sensível e observadora, achou aquilo estranho. Com a aparência e perfil do dono do restaurante, era impossível que ele tivesse realizado um assassinato tão perfeito. Ela concluiu que o verdadeiro assassino queria incriminar o dono do restaurante. Mas antes que Hyun-jin pudesse tirar suas conclusões, o superior, querendo abafar o caso, encerrou a investigação às pressas. Naquela noite, ao sair do trabalho, o humor de Hyun-jin estava instável e ela acabou atropelando acidentalmente um gato. Vendo isso, ela saiu correndo do carro e pegou o gato no colo. Enquanto se perguntava o que fazer, de repente se lembrou do veterinário que lhe deu um cartão de visita. Hyun-jin então seguiu o endereço do cartão e foi até lá. Ao ver a situação, Soo-han não hesitou e levou o gato para a mesa de operação. Assim que terminou de trocar de roupa e se preparava para a cirurgia, o gato perdeu os sinais vitais. Soo-han rapidamente começou a fazer reanimação cardiopulmonar, RCP, no animal. Ele então jogou um par de luvas para Hyun-jin e pediu que ela o ajudasse. Soo-han pegou uma seringa e injetou rapidamente uma dose de estimulante cardíaco no gato. Com a cooperação dos dois, o gato foi finalmente salvo. Esse momento fez com que a visão de Hyun-jin sobre Soo-han melhorasse, mas naquele instante, Hyun-jin viu uma ampola de anfetamina sobre a mesa de Soo-han. Isso a fez lembrar imediatamente do caso do dia, em que a vítima também havia sido injetada com essa substância. Então, Hyun-jin começou a desconfiar de Soo-han, mas Soo-han respondeu calmamente, dizendo que usava anfetamina apenas em animais que estavam prestes a morrer, para ajudá-los a partir em paz. Ele também explicou para Hyun-jin as diferentes reações após a aplicação. Mesmo assim, Hyun-jin ainda sentia algo estranho vindo de Soo-han. Foi nesse momento que Sol-jae entrou, o que aliviou a tensão entre Soo-han e Hyun-jin. Depois de acompanhar Sol-jae e Hyun-jin até a saída, Soo-han entrou na sala secreta da clínica e destruiu todos os dados relacionados ao homem que havia morrido no penhasco. Em seguida, ele pegou uma foto de Hyun-jin. Sua intuição dizia que ela definitivamente se tornaria sua oponente. E a realidade provou que Soo-han estava completamente certo. Na manhã seguinte, Hyun-jin se mudou para o andar acima da clínica veterinária de Soo-han. Sol-jae ficou preocupada que Hyun-jin fosse bonita demais e acabasse roubando Soo-han. Por isso, além de não dar boas-vindas, tentou dificultar a estadia de Hyun-jin. Sol-jae chegou até a recusar alugar o apartamento para Hyun-jin, mas como o contrato já havia sido assinado, qualquer violação implicaria numa
multa dobrada. Hyun-ji imediatamente disse para Sol-jae pensar bem. Furiosa, Sol-jae se virou para Soo-han pedindo ajuda, mas Soo-han respondeu que todos eram vizinhos e que deveriam se ajudar. No dia seguinte, Hyun-ji finalmente se mudou para o novo apartamento no andar de cima. Para tornar a vida de Hyun-ji mais difícil, Sol-jae trancou deliberadamente o elevador no andar onde Hyun-ji morava. Sem alternativa, Hyun-ji teve que descer pelas escadas. Quando chegou lá embaixo, perguntou por que o elevador do quarto andar estava trancado. Sol-jae respondeu imediatamente que aquele era o elevador do proprietário. Ao ver a expressão irritada de Hyun-ji, Sol-jae ficou extremamente divertida. Depois disso, Sol-jae calçou seus tênis de edição limitada e saiu. Mas, ao passar pela rua, um carro jogou água suja nela, o que a deixou furiosa e a fez xingar alto. Quando viu quem estava no carro, a expressão de Sol-jae mudou imediatamente. Ela tentou fugir, mas foi impedida pelos capangas que estavam atrás dela. Acontece que o homem no carro era o tio de Sol-jae. Depois da morte do avô dela, ele deixou toda a sua herança para Sol-jae, o que causou a raiva dos familiares. Justo quando Soo-han estava prestes a salvar Sol-jae, Hyun-jin apareceu de repente. Hyun-jin tirou 2 latas de refrigerante do bolso de Soo-han, empurrou-o para trás e disse para ele ligar para a polícia imediatamente. A doentia Hyun-jin foi ridicularizada pelo tio de Sol-jae. Além disso, ela segurava 2 latas de refrigerante como se fossem armas, o que fez o tio de Sol-jae rir sem parar. Diante das palavras vulgares do tio, Hyun-jin manteve uma expressão calma e fez um aviso. Logo depois, ela quebrou o espelho retrovisor do carro com uma das latas de refrigerante. Mas suas ações não intimidaram os capangas. Pelo contrário, só aumentaram a raiva do tio de Sol-jae. Hyun-jin então não teve escolha a não ser atacar novamente. Dessa vez, ela jogou uma das latas direto no rosto do tio de Sol-jae. Ao ver isso, os capangas avançaram com facas. Um deles chegou a puxar o cabelo de Hyun-jin. Como assassino, Soo-han não conseguia entender por que Hyun-jin arriscaria a própria vida para ajudar uma desconhecida. Confuso, Soo-han ligou para seu melhor amigo, An Philip, e perguntou: por que alguém lutaria por um estranho? Philip respondeu: por dinheiro. Mas Soo-han sabia que essa claramente não era a resposta certa. Naquela noite, a caminho de casa, Soo-han encontrou Hyun-jin por acaso. Era evidente que ela ainda estava ferida por causa do incidente do dia, mas mesmo assim, estava ali, tentando confortá-lo. Soo-han ficou sem saber o que dizer, então apenas entregou a ela uma garrafinha de água. Hyun-jin disse que queria visitar o gato que havia se ferido anteriormente. Então, os dois voltaram juntos para a clínica veterinária. Lá, Soo-han perguntou a Hyun-jin por que ela ajudou Sol-jae. Hyun-jin respondeu imediatamente: se eu não fosse policial, talvez eu tivesse deixado passar, mas como sou, não posso ver isso acontecer e ficar de braços cruzados. Ao mesmo tempo, ela também disse que acreditava que Soo-han era uma pessoa extremamente gentil. Os vários gatos e cachorros naquele local foram salvos por ele, e graças a isso, podiam continuar vivendo. Hyun-jin também aproveitou sua identidade como policial para investigar Sol-jae secretamente. Naquele ano, depois que Sol herdou uma grande fortuna do avô, ela passou a ser constantemente ameaçada e oprimida por seus próprios parentes. Durante esse tempo, Soo-han sempre esteve ao lado dela, protegendo-a em silêncio, sem pedir nada em troca. As palavras de Hyun-jin fizeram Soo-han se lembrar de algo. Há 10 anos, Soo-han e Pavli estavam em uma missão. O alvo principal era justamente o avô de Sol-jae. Depois de completar o objetivo, Pavli encontrou a pequena Sol-jae. Soo-han correu para impedi-lo, dizendo que ela era apenas uma criança. Pavli o alertou para não esquecer seus princípios, mas Soo-han manteve-se firme. Foi a compaixão de Soo-han que salvou a vida de Sol-jae naquele dia, e desde então, ele continuou protegendo-a silenciosamente. Talvez no fundo, Soo-han ainda guardasse um pouco de bondade, algo que não pertencia a um assassino. Foi então que uma mensagem apareceu no computador de Soo-han. O remetente era Kof. O pai de Kof 2 havia sido assassinado por Soo-han 2 anos antes. Agora, Kof 2 havia assumido o cargo de chefe da máfia. Ao mesmo tempo, ele havia retornado à Coreia para comandar uma rede de tráfico humano. O pai de Soo-han, Pavel, havia sido morto pelas mãos de Kof 2 naquele mesmo ano. Soo-han então pegou o celular para tirar uma foto e pediu ao An Philip que encontrasse a localização de Karamatsu. Em seguida, Soo-han invadiu secretamente o esconderijo de Kof para vingar a morte de Pavel. Enquanto isso, as atividades de tráfico humano de Kof 2 também chamaram a atenção da polícia. Hyun-ji, disfarçada de técnico de manutenção, também conseguiu entrar na casa de Kof. A missão de Hyun-ji era sair imediatamente após tirar fotos das evidências dos crimes da gangue. Mas o plano mudou quando, ao se preparar para sair, um incidente inesperado aconteceu. Uma garota abriu a porta correndo e caiu no chão, implorando para que Hyun-ji a salvasse. Diante da situação, o comandante da polícia do lado de fora ficou sem saber o que fazer. Dentro da casa, Hyun-ji foi encurralada pelos capangas. Eles encontraram pistas nos óculos dela e descobriram que ela era
era uma policial. KOF 2 imediatamente ordenou que seus subordinados a matassem. Diante da seringa que os bandidos carregavam, Hyun-ji resistiu com todas as forças, mas foi dominada e jogada no chão por um dos capangas. No momento crítico, uma garrafa voou e acertou o bandido. Era Suan, que apareceu a tempo para salvar Hyun-ji. Com os bandidos se aproximando um por um, Suan respirou fundo e enfrentou todos sozinho. Ele derrubou todos os criminosos e logo a polícia do lado de fora também entrou para resgatar Hyun. Hyun então se levantou sem hesitar e correu direto para o terraço. Como esperado, lá estava KOF 2, prestes a escapar. Hyun o mandou largar a arma. A princípio, KOF 2 fingiu cooperar, mas logo apontou a arma para Hyun. Felizmente, Suan apareceu a tempo e impediu o tiro fatal. Diante do homem mascarado, Hyun ficou paralisada. Ela teve a sensação de já tê-lo conhecido antes. KOF 2, que não estava longe, aproveitou a distração e desceu com uma corda do último andar. Hyun-ji então apontou a arma para Suan e exigiu que ele revelasse sua identidade. Suan não respondeu. Em vez disso, correu até a corda e também pulou do andar superior. Hyun-ji hesitou e não atirou. Nesse momento, um grupo de policiais chegou correndo. Hyun viu o homem pousar em segurança e, apesar da frustração por não conseguir capturá-lo, suspirou de alívio por algum motivo. Depois de escapar, Suan voltou para casa. Sua mente ainda revivia a cena. Era claro que até o dia anterior, Suan não entendia por que Hyun arriscava tanto por estranhos. Mas quando viu Hyun em perigo, ele não hesitou em salvá-la. Suan podia sentir que o sangue de assassino dentro dele estava mudando, por causa da presença de Hyun-ji. Para tentar encerrar a situação, Suan foi até Sol-ji. Ele pediu a ela que dissesse a Hyun, que morava no quarto andar, para se mudar. Quanto à quebra do contrato, ele mesmo pagaria. Mas como Hyun havia ajudado Sol-ji antes, ela havia mudado completamente sua visão sobre ela. Sol-ji recusou firmemente o pedido absurdo de Suan. Enquanto isso, Hyun, na delegacia, continuava lembrando da expressão familiar que tinha visto, mas não conseguia lembrar de onde a conhecia. Nesse momento, o telefone tocou e interrompeu seus pensamentos. Era um lembrete de aniversário que ela havia programado com antecedência. Naquela noite, Hyun levou um bolo até a clínica. Ela disse que era o aniversário de um amigo muito próximo, com quem havia perdido contato há 20 anos. Todos os anos, nesse mesmo dia, Hyun comemorava o aniversário desse amigo. Ela contou que, quando eram pequenos, sempre escrevia votos de aniversário em aviõezinhos de papel e entregava para o amigo. Ao ouvir isso, a expressão de Suan mudou levemente. Logo ele inventou uma desculpa e saiu. Naquela noite, Suan foi sozinho até o porão e tirou de uma gaveta um avião de papel que guardava há muitos anos. Nele, havia exatamente uma mensagem de feliz aniversário escrita. Suan não sabia se ele era a pessoa de quem Hyun-ji estava falando, e também não sabia como conviveria com ela no futuro. No dia seguinte, uma mulher de meia idade apareceu na clínica de Suan. Ela disse que era a mãe de Hyun-ji e entregou a ele seu cartão de visita. Além disso, trouxe um cheque. A mãe de Hyun-ji esperava que Suan, como vizinho, pudesse cuidar dela, mas o pedido da mãe era extremamente irracional. Todos os dias, Suan teria que anotar exatamente a hora que Hyun-ji saía de casa, a hora que voltava do trabalho e até quem entrava na casa. Suan foi frio e não poupou palavras diante da mãe de Hyun-ji. Disse que, se necessário, ele mesmo entraria em contato. Então, convidou educadamente a mãe de Hyun-ji a se retirar. Naquela noite, Hyun-ji voltou para casa e, ao acender a luz, encontrou o lugar cheio de utensílios, flores frescas e a geladeira repleta de comida. Ao ver isso, Hyun-ji suspeitou imediatamente que sua mãe havia passado por ali. Nesse momento, a mãe de Hyun-ji ligou. Diante da preocupação excessiva da mãe, Hyun-ji mostrou-se visivelmente desconfortável. Depois disso, Hyun-ji foi até a clínica de Suan pedir desculpas pelas ações vergonhosas de sua mãe. Mas, para Suan, o mais importante era o ferimento no rosto de Hyun-ji. Hyun-ji ficou um pouco envergonhada, mas Suan disse que, apesar de ser veterinário, ainda podia cuidar daquele ferimento. Ele começou a pegar o algodão, mas de repente parou. Vendo isso, Hyun-ji rapidamente prendeu o cabelo atrás da orelha. Enquanto Suan tratava cuidadosamente o machucado, a aparição de Karamov do lado de fora o deixou extremamente tenso. Para um assassino, a coisa mais assustadora é desenvolver afeto por alguém. 10 anos atrás, ao ignorar as objeções de Pavlo e salvar Sol-ji, Suan havia criado um ponto fraco. Diante de um inimigo aterrorizante como Karamov II batendo a porta novamente, Suan começou a se preocupar. Ele não tinha medo de que Karamov II buscasse vingança contra ele, mas temia que Karamov II atacasse as pessoas ao seu redor. Hyun-ji, por ser policial, sempre andava armada, então não havia tanta preocupação com sua segurança. Por outro lado, uma garota frágil como Sol-ji era muito mais vulnerável. Mesmo estando ao lado dela, Suan ainda se sentia inquieto. Então, entregou a ela um apito e disse: "Se estiver em perigo, sopre imediatamente." Mas Sol-ji não entendeu a seriedade da situação e perguntou se podia trocar por um apito mais bonito. Suan ficou em silêncio e foi embora. De volta ao seu quarto, Suan observava atentamente a câmera do lado de fora do prédio, mas de repente ouviu um apito vindo de perto. Ele correu rapidamente, mas era só uma brincadeira de Sol-ji. Vendo isso, Suan ficou irritado e se virou para sair, mas quando descia as escadas, ouviu o
apito novamente. Subiu correndo mais uma vez, e Sold disse que só queria chamá-lo para comer miojo. Swan a advertiu seriamente para não brincar com isso, mas Sold não levou a sério e soprou o apito outra vez. Ela desceu animada para encontrar Swan, mas dessa vez, quem apareceu foi Karamov 2. Ao vê-lo, Sold correu de volta para o quarto, mas já era tarde demais. Karamov 2 arrombou a porta e entrou. Ele agarrou os cabelos dela e começou a agir com violência. Por sorte, Swan apareceu a tempo. Com um único soco, jogou Karamov 2 no chão. Ele o advertiu dizendo que era melhor não encostar em Sold. Karamov 2 imediatamente sacou uma arma de trás. Mas, antes que pudesse atirar, Swan deu um chute e o desarmou. A luta começou. Mesmo com todo o seu esforço, Karamov 2 não foi páreo para Swan. Mas Swan não queria matá-lo na frente de Sold. Então, pegou uma faca e o esfaqueou uma única vez. Ao mesmo tempo, Swan prendeu um dispositivo de rastreamento em Karamov 2 e o deixou escapar de propósito. Enquanto isso, na delegacia, Hyun-ji interrogava dois dos subordinados de Karamov 2. No início, eles não revelaram o paradeiro do chefe, mas após Hyun-ji aplicar técnicas psicológicas especiais, os dois acabaram confessando tudo o que sabiam. Com base nas informações, a polícia foi rapidamente até o local para prender Karamov. Enquanto isso, após levar Sold ao hospital, Swan também conseguiu rastrear a localização de Karamov 2 através do celular dele. A respiração de Swan imediatamente ficou instável. Ele entrou no carro e dirigiu às pressas até o local. Naquele momento, Karamov 2 também percebeu os movimentos da polícia. Quando ele estava prestes a fugir, Swan apontou uma arma para sua cabeça. Diante do cano da arma de um assassino, Karamov 2 sabia que não tinha chance de sobreviver, mas mesmo assim puxou sua arma para revidar. Karamov 2 então disse ao Swan que sabia algo sobre o passado dele. Disse que Swan podia investigar o próprio passado, mas Karamov havia machucado Sold, então ele tinha que morrer. Logo depois, Hyun-ji chegou. Apesar de não conseguir capturar Karamov 2, ela conseguiu salvar várias jovens que haviam sido enganadas e vendidas por ele. No dia seguinte, o corpo de Karamov 2 foi encontrado em um iate próximo. O médico legista ficou extremamente surpreso ao ver o estado do corpo. Pelo buraco na testa de Karamov 2, era evidente que quem atirou era um atirador profissional. Até o formato da dispersão do sangue parecia uma obra de arte. Ao ouvir isso, Hyun-ji começou a desconfiar da identidade do assassino. Habilidades de tiro tão boas a faziam lembrar constantemente do homem mascarado que havia a salvado. Por outro lado, o legista, ao examinar os ferimentos, não pôde deixar de admirar a técnica de execução extremamente profissional. O primeiro tiro na mão, provavelmente para derrubar a arma da vítima. O segundo, na perna, ao notar que a vítima carregava uma faca. E o último, direto na cabeça, matando o alvo instantaneamente. Ao ouvir o parecer do legista, Hyun-ji não pôde deixar de elogiar a ação do assassino. Mas mesmo assim, toda a equipe investigava há 2 dias e 2 noites sem conseguir nenhuma pista sobre o autor. Enquanto isso, o assassino cruel de quem a polícia falava estava apenas cuidando de gatos de rua na beira da estrada. Ao ver essa cena, Hyun-ji soltou um suspiro. Por sorte, os gatos abandonados foram salvos pelo Dr. Swan. Depois, Hyun-ji foi até uma barraca de vegetais. Para ajudar a senhora idosa a ir para casa mais cedo, ela elogiou a limpeza dos vegetais e comprou todos. Depois foi comprar café ali perto. A senhora que vendia vegetais viu que Swan ainda estava ali parado. Pegou um copo de suco e entregou a ele, dizendo para experimentar. Mesmo um pouco envergonhado, Swan estendeu a mão e aceitou. Nesse momento, Hyun-ji voltou com café e, brincando, perguntou ao Swan qual era o melhor café do mundo. Então, ela mesma respondeu sorrindo: "É o café que se compartilha." Ao dizer isso, Hyun-ji entregou uma xícara de café para Swan. Ele olhou para baixo com uma expressão fria, mas seus olhos seguiam cada movimento de Hyun-ji. A senhora que vendia vegetais logo falou para Swan não ficar olhando para Hyun-ji e sim ajudá-la a carregar os vegetais. As palavras da senhora deixaram Swan um pouco envergonhado, mas ele, apressado, pegou a sacola das mãos dela. Swan sabia muito bem que assassinos e policiais pertencem a mundos completamente opostos, mas mesmo assim, não conseguia controlar seus sentimentos e queria se aproximar de Hyun-ji. Naquela noite, Philip enviou informações ao Swan sobre o quarto alvo. A identidade do novo alvo era ainda mais assustadora que a do anterior. Um congressista que estava se preparando para concorrer às eleições. Se Swan eliminasse esse alvo, a pessoa por trás disso enviaria a quarta pista relacionada ao seu passado. Então, usando sua identidade de veterinário, Swan foi até a casa do congressista Won. Com a desculpa de ir ao banheiro, ele invadiu o ateliê de arte do político. Lá, Swan instalou um dispositivo de escuta embaixo da mesa e em seguida arrombou o cofre do congressista. Mas, dentro do cofre, não havia nenhuma pista valiosa, apenas uma lista do orfanato Hansel. O estranho era que todas as crianças da lista não tinham nomes. Todas haviam sido substituídas por diferentes números. Quando Swan virou para a última página, ele ficou imediatamente chocado. O número de série da última criança era o número 88, mas além desses números, não havia nenhuma outra informação. Isso fez Swan pensar constantemente no aviãozinho de papel em sua gaveta. Nele estava escrito: número 88, feliz aniversário.
armário. A caligrafia no avião também fazia Suan suspeitar que ele próprio era o número 88. Para investigar isso a fundo, Suan dirigiu rapidamente até o orfanato Hansol. Assim que entrou, viu um armário com o nome Lee Yong-gun escrito. Naquele instante, as memórias esquecidas de Suan voltaram à tona. Suan era mesmo o número 88 do orfanato Hansol. E Lee Yong-gun, que lhe havia dado o aviãozinho de papel, era na verdade o único amigo que Suan teve. Então, Suan entrou mais a fundo em busca de pistas, mas ouviu um som vindo de perto. Era Hyun-ji. Suan a seguiu até um corredor, onde ela se sentou e retirou uma pedra da parede. Na mente de Hyun-ji, voltou a cena de quando era criança, quando havia escondido o aviãozinho de papel ali. Coincidentemente, essa cena foi vista por Suan, escondido no escuro. Naquele momento, Hyun-ji também encontrou algo estranho no canto da parede. Ela pegou uma lanterna para investigar, mas Suan saiu do local antes que ela percebesse. Mais tarde, em casa, Philip viu a etiqueta com o nome Lee Yong-gun na mão de Suan. Philip se lembrou imediatamente. Esse era o nome no aviãozinho de papel. Talvez esse Lee Yong-gun pudesse revelar pistas sobre o passado de Suan. Mas Philip comentou que a maioria das crianças do orfanato Hanol mudou de nome após serem adotadas e que encontrar Lee Yong-gun seria extremamente difícil. No entanto, Suan já sabia a resposta em seu coração. Como assassino profissional, Suan sabia muito bem que o amor era impossível, mas ele desenvolveu sentimentos por Hyun-ji. Suan tentou reprimir esses sentimentos, mas ao descobrir que Hyun-ji era a Lee Yong-gun do orfanato Hanol, sua firme convicção começou a ruir novamente. Naquela época, no orfanato, Suan ainda não tinha nome, apenas o número 88. As crianças de lá mal tinham comida ou água. Além disso, eram forçadas a realizar trabalhos extremamente pesados. Diante daquela opressão semelhante à de uma prisão, a pequena Yong-gun só desejava morrer logo. Então, ela pegou um avião de papel com seus desejos escritos e o escondeu atrás de um tijolo. Esse segredo foi descoberto por Suan. Ele retirou o aviãozinho e, ao ver as palavras desesperadas de Yong-gun, decidiu ajudá-la. No dia seguinte, quando Yong-gun voltou e tirou o tijolo novamente, ela encontrou um doce dentro. A doçura do doce a fez sorrir. No aviãozinho de papel, havia também palavras de encorajamento escritas por Suan e a assinatura, número 88. Essas palavras trouxeram sorte a Yong-gun. Logo depois, ela foi adotada por uma família rica. Mas o propósito da adoção não era nada simples. Isso porque a filha biológica do casal havia morrido de doença. A mãe não suportou o choque e enlouqueceu. Para aliviar a dor no coração da esposa, o marido adotou Lee Yong-gun do orfanato Hansol e fez com que ela assumisse a identidade de Hyun-jin para que pudesse ficar ao lado da esposa. Hyun-jin achava que havia encontrado a felicidade, mas na verdade, ela era apenas uma substituta da filha perdida de sua mãe adotiva. Durante anos, Hyun-jin esteve sempre ao lado da mãe adotiva e cresceu sob uma disciplina patológica. Apesar de todo o tormento, Hyun-jin nunca se esqueceu do número 88. Todos os anos, ela também comemorava seu aniversário por esse número 88. Ao voltar para casa, Hyun-jin viu uma moto de grande porte em um canto. Coincidentemente, era idêntica à que ela viu no portão do orfanato Hanol. Mais tarde, através de Soo-jae, Hyun-jin descobriu que a moto era de Suan, e isso a deixou desconfiada sobre sua identidade. Para confirmar suas suspeitas, Hyun-jin convidou Suan para jantar em sua casa. Ela então colocou o aviãozinho de papel, que havia preparado com antecedência, em um local visível, e como esperado, o avião chamou a atenção de Suan. Ele o abriu e lá estava escrito, número 88, feliz aniversário. Suan não conseguiu evitar e olhou para Hyun-jin, mas ela desviou rapidamente o olhar. Suan pegou o celular e tirou uma foto da mensagem no avião. Ao ver isso, Hyun-jin teve certeza de sua suspeita. Durante o jantar, os dois trocaram olhares afetuosos. Hyun-jin foi a primeira a puxar conversa. Ela ficou surpresa ao saber que Suan também sabia pilotar moto. Depois, perguntou se ele já tinha ouvido falar do orfanato Hansol. Ao ouvir isso, Philip, que também estava na mesa, engasgou tanto que o arroz voou, e o jantar terminou abruptamente. Mais tarde, Hyun-jin foi até a clínica veterinária novamente e convidou Suan para dar uma volta. Os dois sentaram num banco do parque. Hyun-jin mencionou seu velho amigo e disse que nunca o esqueceu, o garoto que transformou seu inferno em paraíso. Ela então olhou para Suan com um olhar esperançoso, desejando ouvir a verdade da boca dele. Hyun-jin sabia que Suan era o número 88, mas não sabia que ele era o assassino que ela investigava. Diante daquele olhar, Suan não confessou. Ele sabia que assassinos e policiais eram de mundos completamente opostos. A cena muda. Suan aponta uma arma para a cabeça de um homem que ainda lutava para resistir, mas o homem mencionou o incidente do orfanato Hansol. Isso fez Suan hesitar e lhe deu uma chance de viver, desde que o homem contasse claramente o que havia acontecido no orfanato 20 anos antes. O homem, no entanto, desviou do assunto e disse que não sabia de nada. Perdeu sua última chance. Quando Suan estava prestes a atirar, a porta da galeria se abriu de repente. Suan se escondeu ao lado do armário. Quem entrou foi a filha do conselheiro Hwan-su. Ao ver a menininha, Suan lembrou imediatamente de Soo-jae, e isso o fez pensar ainda mais em Hyun-jin, bela e bondosa. Esse foi o primeiro fracasso na carreira de Suan como assassino. Ao retornar para casa,
Suan desceu até o porão, olhou para a parede cheia de armas e se lembrou das pessoas que matou nos últimos 20 anos. O mundo de Suan sempre foi feito apenas de assassinatos e tiros. Suan lembrou-se da promessa feita ao Pavle, de que largaria a vida de assassino e começaria uma nova vida. Mas ele acabou trilhando um novo caminho de mortes para investigar seu passado. Agora, Suan percebeu que era hora de parar. Na manhã seguinte, Anne Philip ligou à TV e achou que ouviria notícias do assassinato do conselheiro Huan Su, mas viu o conselheiro vivo, sentado diante das câmeras. Anne Philip não acreditava no que via, pois desde que conhecia Suan, ele nunca havia falhado. Philip desceu correndo e perguntou ao Suan o que tinha acontecido. Suan apenas disse que falhou e que estava cansado. Ele mandou Philip entrar em contato com o mandante para cancelar o contrato. Mas Philip teve medo, pois uma quebra de contrato poderia causar represálias. Ele alertou Suan dizendo que, mesmo que desistisse do trabalho, isso não apagaria o fato de que ele era um assassino. Não importava quantas boas ações ele fizesse, o sangue em suas mãos não poderia ser limpo. Mesmo assim, Suan estava decidido a mudar. Philip então perguntou se Suan estava desistindo por causa de Hyunjin. Suan não respondeu, mas também não negou. Sem saída, Philip seguiu as instruções de Suan e enviou o pedido de cancelamento. Mas, como esperado, o mandante os ameaçou. Para obrigar Suan a continuar a missão, o mandante enviou uma nova pista sobre sua identidade. Após ver a foto, Suan correu para o local indicado. Havia um retrato ao lado da letra N. Suan tirou a própria foto e comparou. Era a mesma garota. Nesse momento, uma memória estranha voltou à mente de Suan. Uma garota escrevendo 4 nomes num pedaço de papelão e pedindo para o garoto escolher o nome que mais gostasse. Foi assim que o número 88 ganhou um novo nome, Suan. Naquele instante, ele também passou a ter a família com a qual sempre sonhou, mas aos olhos da mãe adotiva, só existia a irmã de Hyunjin, que era doente. Ao ver isso, Suan ficou extremamente decepcionado. Seus pais o adotaram, mas nunca se importaram com ele. Parecia que Suan era apenas uma ferramenta à espera de ser usada. Hyunjin viu a decepção de Suan, então compartilhou o cobertor que tinha em seus braços com ele. Depois, Hyunjin pediu à mãe que tirasse uma foto dela com Suan. Ao ver a antiga foto nas mãos de Suan, ele se lembrou. A garota da foto era sua irmã. Então, Suan e Anne Philip analisaram os fatos. Naquele ano, após a verdadeira Hyunjin falecer, os atuais pais adotivos de Hyunjin foram ao orfanato Hansol e adotaram Leong-yun. Os pais adotivos disseram a Leong-yun para assumir o nome de Hyunjin e continuar vivendo no lugar da filha falecida. Mas o paradeiro de Suan depois disso ainda era um mistério. Anne Philip aconselhou Suan a continuar cumprindo a missão encomendada pela pessoa por trás de tudo, para assim obter novas pistas. Mas Suan, com firmeza, se recusou a continuar. Assim que saiu pela porta, Suan recebeu uma ligação da tal pessoa misteriosa. Ela perguntou por que o conselheiro Huan Su ainda estava vivo. Suan respondeu que não foi por negligência, mas sim uma escolha dele. A pessoa por trás então o ameaçou. Se Suan não lidasse com o conselheiro Huan Su em até 3 horas, mataria todos ao redor de Suan, um por um. Durante essa conversa, Suan viu Hyunjin do outro lado da rua. O sinal verde acendeu e Hyunjin começou a atravessar, mas não viu um carro que vinha em alta velocidade à distância. Suan, vendo isso, correu imediatamente em direção a Hyunjin. Nesse momento, Hyunjin também percebeu que havia algo errado, mas o carro já estava muito próximo para conseguir desviar. No instante crítico, Suan correu e a abraçou, salvando-a. Olhando para o carro desaparecendo à distância, a expressão de Suan ficou cada vez mais séria. Logo depois, Suan deixou Hyunjin ao lado da estrada e voltou correndo para a clínica. Ele não tinha outra escolha. Se não seguisse as ordens da pessoa misteriosa, Hyunjin ainda estaria em perigo. Agora, Suan tinha apenas 3 horas para agir. Então Suan acessou a internet e verificou a agenda do conselheiro Huan Su para aquele dia. Anne Philip viu Suan escolhendo uma arma e achou que ele havia tomado sua decisão. Mas, ao ver o mapa sobre a mesa, Anne Philip percebeu que a situação era muito mais séria. Suan planejava agir durante um evento público de propaganda do conselheiro Huan Su. Suan imediatamente pediu ao Anne Philip que investigasse quem estava por trás de tudo. Depois, saiu de casa sob o olhar surpreso de Anne Philip. Mesmo sabendo que agir em público era um tabu para um assassino, Suan estava decidido a fazer isso para proteger Hyunjin. O conselheiro Huan Su estava discursando, cercado por repórteres e cidadãos. Enquanto isso, a policial criminal Hyunjin estava sentada dentro de um carro do outro lado da rua. A missão de Hyunjin era proteger a vida do conselheiro. Talvez por ainda estar abalada com o incidente do atropelamento, Hyunjin sentia-se extremamente inquieta e, de fato, seus instintos estavam certos. A mira do rifle de precisão de Suan estava apontada diretamente para o conselheiro Huan Su. Suan não queria matar um inocente, mas se lembrou da ameaça
ameaça que havia recebido. Sem hesitar, Suan decidiu atirar. Quando o cartucho caiu no chão, a vida do conselheiro Huan Su havia chegado ao fim. O local imediatamente entrou em caos. Nesse momento, o assistente ao lado de Hyun Jin também foi atingido. Pouquíssimas pessoas seriam capazes de matar um deputado em um lugar tão lotado. Hyun Jin permaneceu calma. Ela viu o local da bala na parede e analisou de onde o atirador havia disparado. Suan aproveitou o caos para tentar escapar, mas Hyun Jin viu essa cena. Sem dizer nada, ela correu atrás de Suan. Finalmente, Hyun Jin o alcançou num beco. Ela ordenou que Suan levantasse as mãos. Assim que ouviu isso, Suan abaixou imediatamente a maleta que carregava. Hyun Jin ordenou que ele se virasse. Ela queria ver quem era o homem que a havia salvado 2 vezes. Mas, no instante em que ela estava prestes a tirar a máscara de Suan, ele reagiu rapidamente e derrubou a arma da mão dela. Mesmo usando toda a força que tinha para lutar de volta, Hyun Jin não conseguiu derrotar Suan. Sem querer machucá-la, Suan pegou as algemas da bolsa dela e a prendeu, depois pegou sua maleta e fugiu rapidamente. Mais tarde, quando a polícia e Hyun Jin retornaram à delegacia, o superior deles repreendeu severamente os subordinados por não protegerem o conselheiro Huan Su, especialmente Hyun Jin, que ao ver o assassino não tomou nenhuma atitude imediata. Diante das críticas do superior, Hyun Jin permaneceu em silêncio sobre a identidade do assassino. Hyun Jin já tinha uma suspeita no coração, uma verdade que ela não queria encarar. Naquele momento, a delegacia já havia simulado um retrato falado do assassino. Quando Hyun Jin viu o retrato, sua expressão mudou imediatamente. Vendo o rosto dela, os colegas perguntaram se ela se lembrava de algo, mas Hyun Jin tentou manter a calma e respondeu que não era nada. Depois, Hyun Jin foi até a clínica de Suan. Suan já havia reassumido sua identidade de veterinário. No entanto, o jeito como os dois se olharam era um tanto constrangedor. Naquele momento, Hyun Jin começou a duvidar da identidade de Suan. Mais do que descobrir a verdade, Hyun Jin sentia medo. Medo de que Suan fosse mesmo o assassino do deputado Huan Su. Então, Hyun Jin investigou a agenda de Suan e descobriu que ele teria uma cirurgia em um hospital nos arredores. Ela correu até o hospital para perguntar o horário em que Suan havia chegado. Diante das perguntas insistentes de Hyun Jin, Suan não disse nada, mas chamou um médico que havia realizado a cirurgia com ele. Em resposta ao interrogatório de Hyun Jin, o médico confirmou que Suan havia estado lá o dia todo, realizando cirurgias em cães de rua. Essa foi a única coisa que dissipou um pouco as dúvidas de Hyun Jin. Na verdade, Suan já sabia que ela apareceria lá para investigar. Por isso tinha avisado o médico com antecedência. Do outro lado, Anne Philip, a pedido de Suan, marcou um encontro com a pessoa por trás de tudo. Mas, pouco antes do encontro, Anne Philip foi levado à força por um grupo de cobradores de dívidas. Felizmente, Suan estava por perto. Sua aparição chamou a atenção dos bandidos. Depois de lidar com os agressores, Suan friamente levou Anne Philip de volta para casa. Como Suan havia matado o conselheiro Huan Su, a pessoa misteriosa enviou a 5ª pista sobre o passado de Suan. Essa pista era uma foto de Hyun Jin. Suan começou a suspeitar que seu passado estava ligado ao de Hyun Jin. Naquela noite, Suan invadiu a casa do pai adotivo de Hyun Jin. Descobriu-se que o nome dele era Manel, e nas memórias de Suan, Manel também o havia adotado no passado. Na mansão, Manel e a esposa estavam dando uma festa. Vários altos funcionários estavam presentes para parabenizá-los, porque o casal havia ajudado certos clientes a renascerem. Acontece que há 20 anos, Manel havia iniciado um plano terrível: usar inseminação artificial para criar a nova geração de pessoas nobres. Mas o nascimento dessas crianças não era para herdar fortunas, e sim para servirem como reserva de órgãos para seus pais idosos. Uma vez que os órgãos dos pais apresentassem problemas, essas crianças se tornariam doadoras. Como eram órgãos biológicos de carne e osso, não haveria reação adversa fisiológica. Por isso, o plano de Manel ganhou grande atenção de autoridades poderosas. Essas crianças criadas por inseminação artificial eram geralmente registradas como órfãs e eram enviadas ao orfanato Hansol. No passado, essas pobres crianças não sabiam o verdadeiro motivo de seu nascimento: esperar até o dia de doar seus órgãos aos pais biológicos. Mesmo quando morriam, muitas vezes nem chegavam a conhecer seus pais verdadeiros. Suan, escondido nas sombras, ouvia tudo aquilo, e sua mente foi tomada por lembranças perdidas. A verdade veio à tona. O pai adotivo de Hyun Jin era, na verdade, o pai biológico de Suan. Manel usou inseminação artificial para criar Suan, e o propósito do nascimento de Suan era fornecer órgãos para a irmã doente de Manel. No entanto, a irmã faleceu antes de realizar a cirurgia, e Suan foi novamente enviado de volta ao orfanato Hansol. Naquela época, o segredo de Manel foi descoberto por outra pessoa, e para eliminar qualquer prova, Manel ordenou que seus subordinados matassem todas as crianças, incluindo Suan. Enquanto todos estavam distraídos, Suan se escondeu entre os corpos das crianças mortas. O capanga, ao notar o desaparecimento de Suan, entrou em pânico e correu para procurá-lo. Suan aproveitou a chance e fugiu do orfanato, mas durante a fuga, foi avistado por Manel,
Manel, que estava dirigindo. Diante de uma criança que só tinha valor biológico, Manel não demonstrou compaixão alguma. Acelerou o carro e atropelou Suan, depois colocou o garoto ferido dentro de um saco. Mesmo com Suan implorando, Manel teve frieza suficiente para fechar o zíper do saco. Suan demorou muito para escapar dessa memória dolorosa. Jamais poderia imaginar que essa era sua verdadeira identidade. A mesma identidade que ele procurava há 20 anos. Agora, Suan havia se lembrado de tudo. Naquele momento, Suan estava escondido atrás de uma cortina, a uma distância tão curta, e com suas habilidades de assassino, ele poderia facilmente ter matado Manel ali mesmo. Mas Suan não quis que Manel morresse tão facilmente. Depois que Manel saiu, Suan tirou fotos secretamente de todas as provas de seus crimes. Enquanto isso, Hyun-ji, após jantar com uma colega, chamou um carro para ir para casa, mas como estava bêbada, acabou indo sem querer até a clínica de Suan. Coincidentemente, Suan também chegou ali naquele instante. Bêbada, Hyun-ji não escondeu nada e disse diretamente que Suan era o número 88. Diante disso, Suan não fingiu mais e perguntou a Hyun-ji sobre sua vida nos últimos anos. Embora Hyun-ji tenha sido adotada por um magnata, sua vida não foi nada fácil. Sua mãe adotiva a tratava como substituta da filha falecida e todos os dias, Hyun-ji vivia como um animal de estimação, sob vigilância rígida e sem liberdade. Um menino foi abandonado por um demônio e uma menina foi criada por outro demônio. Mesmo que Deus tenha deixado Hyun-ji e Suan sofrerem amargamente, no fim, fez com que os dois se reencontrassem como um milagre. Então, finalmente, a pessoa misteriosa por trás de tudo apareceu, Professor Go. Há 20 anos, Professor Go e Manel haviam criado juntos a tecnologia de inseminação artificial. Professor Go acreditava que havia encontrado uma maneira de beneficiar a humanidade, mas Manel, com um coração maligno, via aquilo de forma diferente. Manel usou essa tecnologia para criar crianças como fontes de órgãos e vendia os órgãos para prolongar a vida dos ricos. Professor Go recusou-se a continuar com aquilo e então rompeu a parceria com Manel, mas ao voltar para casa, descobriu que sua família inteira havia sido brutalmente assassinada. Enquanto sofria, foi atingido na cabeça por uma barra de ferro e sua casa foi incendiada. Felizmente, Professor Go conseguiu acordar a tempo. Cambaleou até uma cabine telefônica para pedir ajuda, mas a pessoa que queria eliminar sua família era o próprio Manel. Mesmo fingindo consolá-lo ao telefone, Manel ficou furioso com seus capangas por não terem matado o Professor Go. Percebendo o perigo, Professor Go desapareceu e passou 20 anos escondido, mas nunca desistiu de sua vingança. Nesse tempo, ele preparou duas peças-chave: a secretária Min, que trabalhou com Manel por muitos anos, e o assassino Suan. Na época da pesquisa, Professor Go já conhecia o passado de Suan. Usando a identidade de cliente, ele contatou Suan e, com pistas sobre seu passado, o atraiu para eliminar 6 alvos. Suan, curioso sobre sua origem, aceitou rapidamente, mas não sabia que os 6 alvos estavam todos ligados ao experimento de 20 anos atrás. Durante as missões, Suan inevitavelmente descobriria a verdade, e quando soubesse, ele mesmo desejaria se vingar de Manel. Esse era exatamente o plano de Professor Go. O Professor Go já havia planejado tudo isso. Nesse momento, Suan olhava para as imagens das crianças que haviam sido assassinadas por Manel no computador. Mas não era só isso. O projeto de criação de crianças para extração de órgãos ainda estava ativo, sob o comando de Manel. Isso fez com que Suan ficasse ainda mais determinado a matá-lo. No dia seguinte, Suan disfarçou-se de médico e foi ao hospital de Manel. Ao mesmo tempo, enviou para Manel as provas que havia coletado na noite anterior. Suan apareceu propositalmente na frente de Manel, mas naquele momento, Manel ainda não sabia quem Suan realmente era. Suan não atacou Manel naquele instante. Ele só queria ver seu pai biológico com os próprios olhos. Naquela noite, enquanto Suan pensava em um plano, Hyun-ji apareceu de repente. Aparentemente, o gato que Hyun-ji criava havia ficado deprimido. Depois de examiná-lo, Suan explicou que o gato estava apenas com depressão, pois animais sensíveis como gatos são facilmente afetados pelas emoções de seus donos. Ao ouvir isso, Hyun-ji percebeu que talvez seu comportamento recente estivesse influenciando o animal, já que estava ocupada investigando um caso muito sério, o que criou uma atmosfera tensa em casa. Diante de Hyun-jin, Suan não sabia como expressar seus sentimentos, por isso, usou sua identidade de médico para dizer o que sentia em seu coração. Suan esperava que Hyun-ji se cuidasse melhor, por ela mesma e pelo gato. O caso que Hyun-ji investigava era o assassinato do conselheiro Hwan-su. Além de ser membro da Assembleia Nacional, ele também era ex-diretor do orfanato Hansol. Isso fez com que Hyun-ji desconfiasse que a morte de Hwan-su não fosse algo simples. Conforme a investigação avançava, Hyun-ji começou a sentir que o orfanato Hansol escondia um segredo terrível, e a pessoa que havia fundado o orfanato era o pai adotivo de Hyun-jin, Manel. Ao juntar todas as ligações entre as vítimas, ficou claro que o alvo final de tudo era Manel. Por isso, Hyun-ji decidiu voltar para casa e confrontar Manel. Naquele momento, Manel estava ouvindo um relatório de seu subordinado. Aparentemente, ele havia notado um comportamento suspeito da secretária ao seu lado. Então, ordenou que investigassem tudo relacionado a ela. Durante o relatório, Hyun-ji apareceu e interrompeu a conversa.
Vendo isso, Manel mandou seu subordinado sair da sala. Apesar de Hyunji ser filha adotiva, Manel nunca a tratou com carinho nos últimos 20 anos. Mesmo nervosa, Hyunji perguntou sobre o professor Go e o orfanato Hansol, mas Manel disse que não sabia de nada e que, se ela quisesse saber, procurasse na internet. Sem escolha, Hyunji foi embora. Quando a investigação parecia ter chegado a um beco sem saída, a delegacia recebeu uma carta anônima com informações confidenciais. A carta dizia que, no passado, todas as crianças do orfanato Hansol haviam sido assassinadas. E mais, a carta incluía o endereço onde os corpos estavam enterrados. Hyunji e seus colegas foram até o local indicado e começaram a investigar. E, de fato, eles encontraram uma enorme quantidade de restos mortais enterrados ali. Isso mostrava que a pessoa anônima sabia muito mais do que aparentava. Para descobrir quem era o espião, Hyunji e seus colegas analisaram as câmeras de segurança próximas à delegacia. Foi assim que Hyunji descobriu que a pessoa que entregou a carta com as informações era a secretária de Manel. Ao perceber isso, Hyunji ligou imediatamente para a secretária, mas naquele momento ela já estava sendo mantida em cativeiro por um dos capangas de Manel. O capanga desligou o telefone rapidamente e respondeu, fingindo ser a secretária, dizendo que ela estava em uma reunião. Então, Hyunji enviou uma foto tirada no local do crime diretamente para a secretária. Ao ver a foto, a expressão do capanga mudou e ele ligou imediatamente para Manel. O capanga perguntou ao Manel se deveria eliminar a secretária, mas Manel tinha outro plano. Naquele momento, Manel queria usar a secretária como isca para atrair o professor Go, que ainda estava escondido nas sombras. Quando o professor Go descobriu que a secretária havia sido capturada, ficou extremamente preocupado, mas mais uma vez, ele usou Suan como ferramenta. Professor Go enviou a localização da secretária para Suan, dizendo também que aquele era o mesmo local onde Manel mantinha as crianças em cativeiro. Ao ver o endereço, Suan foi imediatamente até o local indicado. Ao mesmo tempo, Hyunji usou o GPS do carro da secretária para rastreá-la, mas acabou descobrindo que o carro de Suan também estava parado naquele local. Hyunji pegou o celular e ligou para Suan, perguntando onde ele estava, já que ela havia visto o carro dele ali perto. Mas, de repente, um estranho apareceu por trás e a agarrou com força. Suan ouviu sons de luta pelo telefone e correu imediatamente para o local. Diante do ataque, Hyunji tentou se defender, mas, por ser mulher, foi rapidamente imobilizada e dominada pelo agressor. Nesse momento, Suan chegou a tempo. Ao ver Hyunji caída, fraca em seus braços, ele ficou tomado pela fúria. Mesmo estando desarmado, Suan enfrentou dois homens armados com bastões e facas. Com as próprias mãos, Suan derrubou rapidamente os dois agressores. Mas quando se virou para ir até Hyunji, um dos bandidos se levantou novamente com a faca e tentou apunhalá-lo pelas costas. Hyunji, mesmo ferida, levantou-se rapidamente e se jogou na frente de Suan, levando o golpe por ele. Ao ver Hyunji caída em seus braços, Suan perdeu completamente sua frieza habitual e ficou extremamente abalado. O tempo passou e no dia seguinte, Hyunji parecia estar fora de perigo. Mesmo assim, não respondia à preocupação da mãe adotiva. Esperava ansiosamente alguma mensagem ou ligação de Suan, mas depois de esperar metade do dia, recebeu apenas uma ligação de um colega de trabalho. Depois de desligar, Hyunji não conseguiu mais ficar parada. Ignorou os conselhos da mãe adotiva e do colega e insistiu em ter alta do hospital. Sem alternativas, o colega concordou em levá-la para a casa de carro. Ao chegar ao prédio, o colega disse que queria acompanhá-la até o apartamento, mas Hyunji recusou firmemente. Após se despedir do colega, Hyunji não subiu para casa. Ela foi direto para a clínica de Suan. Ela estava chateada com Suan por não ter ido vê-la ou ao menos ligado para saber de seu estado. Quando Suan ouviu isso, não respondeu muito, apenas disse que queria levá-la para casa. Suan a acompanhou até o quarto e ela se sentou com um sorriso satisfeito. Mas, quando Suan ia sair, Hyunji ficou decepcionada e o impediu de ir embora. Ao escutar isso, Suan obedeceu e sentou-se novamente. Hyunji comentou que sempre o encontrava por acaso, e toda vez, Suan ficava visivelmente nervoso. Ao ouvir isso, Suan sorriu e disse que ela deveria ficar mais alguns dias no hospital para descansar, mas Hyunji disse que preferia estar em casa, porque em casa ela poderia ver Suan sempre que quisesse. Essa declaração indireta deixava claro, nos olhos de Hyunji só havia Suan, mas naquele momento, Suan estava mais preocupado com o ferimento dela. Disse a Hyunji que, se algo assim acontecesse de novo, ela jamais deveria aparecer no local, e completou, se ela precisasse de qualquer coisa, poderia ligar para ele a qualquer momento. No dia seguinte, antes de ir trabalhar, Hyunji lembrou das palavras de Suan e mandou uma mensagem para ele. Como resposta, Suan apareceu pessoalmente em frente à casa dela. Logo os dois desceram juntos, mas o colega de Hyunji apareceu, dizendo que havia passado para buscá-la para o trabalho. Sem ter como recusar, Hyunji entrou no carro do colega, com relutância. Depois de vê-la partir, Suan dirigiu até o portão da casa de Manel. Ao ver Manel saindo, Suan ligou para ele e disse que fazia tempo que não se viavam. Manel, ao olhar para o carro estacionado em frente, ouviu Suan dizer que o maior erro de Manel foi não tê-lo matado há 20 anos. Com frieza, Manel
respondeu que não repetiria o mesmo erro. Suan, furioso, pisou fundo no acelerador e acelerou na direção do carro de Manel. Manel entrou em pânico, mas no último momento, Suan desviou o volante. Ele não queria morrer com Manel. Havia ainda muitas crianças nas mãos de Manel, esperando para serem usadas em tráfico de órgãos. Suan precisava salvá-las antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, Hyunjin e seus colegas voltaram ao local do ataque para procurar pela secretária. Já se haviam passado 2 dias e ainda não havia notícias dela, o que deixou Hyunjin ainda mais preocupada. E de fato, Hyunjin encontrou ali o brinco ensanguentado da secretária. Acontece que, após os subordinados de Manel verem a silhueta de Hyunjin naquela noite, moveram secretamente a secretária para outro lugar. E naquele momento, a secretária já havia se tornado um cadáver que não podia mais falar. Por outro lado, Suan sabia claramente em seu coração que esta provavelmente seria a última batalha de sua carreira como assassino. E o oponente era seu próprio pai. Alguém que não era diferente de um demônio. Alguém que matou sem hesitar. Mas agora, Suan tinha um pouco de hesitação no olhar, pois havia alguém que ele queria proteger. Mesmo tendo desejado muitas vezes abandonar tudo e viver uma vida normal com Hyunjin, ao saber que ainda havia muitas crianças como ele sendo controladas por Manel, ele não podia simplesmente deixá-las. Sob investigação de Philip, Suan descobriu que o laboratório de inseminação artificial de Manel ficava na ala do hospital. Então, Suan se disfarçou de médico para entrar no quarto VIP. A pessoa naquele quarto era extremamente rica e não muito tempo atrás havia usado o coração do próprio filho para continuar vivendo. Suan perguntou a ele como se sentia por viver com o coração do próprio filho. Nesse momento, o homem percebeu o perigo e tentou apertar o botão de emergência, mas Suan se adiantou e apertou por ele. Ao receber o sinal, os médicos correram para o quarto e Suan aproveitou para subir ao último andar do hospital. Depois de enganar os funcionários, ele finalmente entrou naquele laboratório maligno. No laboratório havia frascos numerados cuidadosamente, frascos com óvulos fertilizados de clientes VIP. As crianças nascidas por meio dessa técnica se tornariam reservas de órgãos para seus pais. Suan ligou imediatamente para Manel para perguntar o paradeiro dessas crianças numeradas. Ele ameaçou tornar tudo público se Manel não dissesse nada, mas Manel respondeu que, se Suan achava que tinha poder para mudar algo, que tentasse, pois ninguém acreditaria nas palavras de Suan. Após ouvir isso, Suan não disse mais nada e ativou a bomba que já havia instalado. Suan disse ao Manel: "Eu farei você se arrepender." Manel percebeu que algo estava errado e então uma grande explosão aconteceu no último andar, enquanto ele só podia assistir seu império sendo destruído. Suan estava saindo do hospital quando ouviu, por acaso, um homem falando sobre os números das crianças. Ele não causou alarde e seguiu o homem até um prédio. Lá, Suan viu uma mesa cirúrgica improvisada coberta de sangue. Ele sabia que estava no lugar certo. Suan perguntou ao homem onde estavam as crianças e disse que pouparia sua vida se ele confessasse. Nesse momento, vários capangas invadiram o local. Suan não hesitou e os enfrentou. Pouco tempo depois, ele já havia derrotado todos. Ao sair da sala de operação, Suan ouviu choros vindo da sala ao lado. Ele quebrou a corrente de ferro da porta e dentro da sala estavam as crianças numeradas. Ao ver aquela cena, o frio Suan não conseguiu conter a tristeza. Seus olhos estavam vermelhos. Enquanto isso, Hyunjin foi até a clínica e, por acaso, entrou na sala secreta de Suan. Ao ver as armas penduradas por toda a parede, ela sentiu uma dor profunda. O que Hyunjin mais temia havia acontecido. Suan era o homem mascarado que a havia salvado e também o assassino que a polícia estava investigando há tanto tempo. Nesse momento, Hyunjin recebeu uma localização de um desconhecido. Ela sabia com certeza que era Suan. Então, foi rapidamente até o local. O carro de Suan estava parado na beira da estrada e dentro dele estavam as crianças que ele havia resgatado. O telefone tocou novamente e Hyunjin perguntou imediatamente se era Suan do outro lado da linha, mas ele apenas disse a ela para proteger bem Soo-ji. Hyunjin implorou para que Suan parasse, dizendo que matar não resolveria o problema. No entanto, mesmo com os apelos de Hyunjin, Suan escolheu seguir por aquele caminho, pois acreditava que apenas matando Manuel não haveria mais crianças nascendo para morrer. Após desligar o telefone, Hyunjin olhou ao redor, sabendo que Suan certamente a observava de algum lugar próximo. Do outro lado, os olhos de Suan estavam vermelhos, enquanto ele se lembrava do tempo que passaram juntos. Mesmo que tenha sido um curto momento, foi a única luz na vida sombria de Suan. Mas, como a identidade de Suan como assassino havia sido exposta, agora ele era procurado nacionalmente. E então Philip ligou às pressas para Suan para dizer que ele precisava fugir. Mas logo depois, Philip encontrou Suan novamente na esquina. Suan pediu ao Philip que o ajudasse a preparar um carro e um telefone. Philip entendeu o que Suan queria fazer. Então, o aconselhou imediatamente, dizendo que se ele continuasse ali, seria capturado ou morreria. Philip implorou para que Suan fugisse com ele de volta para a Rússia, mas Suan precisava completar sua missão, o alvo número 88. No início da manhã seguinte, um grande número de policiais se reuniu e aguardava ordens. Hyunjin apareceu para informar a todos que, com base em provas concretas, o mandado de prisão contra Manel havia sido oficialmente aprovado. Assim, a
polícia partiu para prender Manel. Depois de conseguirem levar Manel de volta à delegacia, o fardo de Hyun-ji finalmente foi aliviado. Desse modo, Suan poderia evitar buscar vingança pessoal contra Manel. No entanto, Hyun-ji subestimou a influência de Manel. Em apenas uma noite, Manel havia conseguido uma ordem de anistia. Cercado por todos, Manel saiu calmamente da delegacia. Quando Suan ouviu a transmissão pelo rádio em seu carro, ele já havia imaginado esse desfecho. Naquele momento, ao ver a comida sobre a mesa, Soo-jae correu desesperada a escada abaixo. Ela sabia que fora Suan quem havia trazido, mas ao chegar à porta da clínica, não encontrou Suan em lugar algum. Quando Soo-jae estava prestes a desmoronar de decepção, o telefone tocou. Suan lembrou Soo-jae de subir e não ficar ali parada. Soo-jae chorava alto e implorava para Suan aparecer, mas ele apenas disse para ela viver bem dali em diante. Soo-jae chorou dizendo que não gostava de comer sozinha, mas Suan disse que ela teria que se acostumar com isso. Suan ainda carregava uma grande dívida com Soo-jae. Por mais que tentasse compensar, nunca seria o suficiente. Mas não podia ser negado que, durante os 10 anos que viveram juntos, Suan e Soo-jae já se consideravam uma família, inseparáveis. Por fora, Suan sempre cuidava de Soo-jae, mas a gentil e inteligente Soo-jae sempre esteve silenciosamente ao lado do frio Suan. Após vê-la pela última vez, Suan iniciou sua missão final. Nesse momento, Manel já havia voltado para sua mansão. Mesmo tendo colocado muitos guarda-costas, Manel ainda se sentia inseguro. E então, o som de tiros ecoou do lado de fora. Diante do ataque de um atirador profissional, Suan não hesitou. Embora fosse habilidoso com armas, ele foi atingido por um tiro no momento crítico. Philip apareceu a tempo. Usou o próprio corpo para salvar Suan e, com suas últimas forças, empurrou Suan para trás da porta. Ao ver seu único amigo dando o último suspiro diante dele, Suan pareceu enlouquecer. Mesmo gravemente ferido, arriscou a própria vida para vingar Philip. Depois de eliminar todos os capangas, Suan pegou sua arma e entrou na mansão. Manel ainda tentou resistir, mas foi imediatamente baleado por Suan. Diante do cano da arma, Manel já não mostrava a arrogância de antes e começou a implorar pela própria vida. Suan perguntou ao Manel se ele queria tanto viver, por que nunca pensou nas vidas daquelas crianças? Ao ouvir isso, Manel enlouqueceu e disse que o nascimento daquelas crianças era, desde o início, para serem sacrificadas. Justo quando Suan estava prestes a acabar com tudo, Hyun-ji apareceu para impedi-lo. Ela pediu para que ele parasse. Suan respondeu que, se parasse, Manel escaparia da justiça novamente e mais crianças inocentes enfrentariam a morte. Naquele momento, muitos policiais invadiram o local e apontaram suas armas para Suan. Ao ver aquela cena, os conselhos de Hyun-ji se transformaram em súplica. Manel, ao ver isso, começou a rir alto, mas então, para proteger mais crianças, Suan finalmente decidiu se sacrificar. Com determinação, ele atirou em Manel, encerrando a vida daquele homem cruel. Por isso, Suan foi alvejado pelos policiais. Ao ver Suan ser baleado repetidamente, Hyun-ji sentiu uma dor imensa. Suan, com suas últimas forças, tentou segurar firmemente a mão de Hyun-ji. Em sua mente, passavam as cenas de quando ainda estava com ela. Suan se arrependeu de nunca ter contado seus sentimentos a Hyun-ji. Talvez, desde o início, a identidade de assassino e policial estivesse destinada a nunca caminhar junta até o fim. Um final triste era inevitável. Obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal para assistir ao próximo grande sucesso do cinema. Um beijo e um grande abraço. Tchau.